Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero começar te perguntando o que você acha da ideia de Ciro Gomes se candidatar ao Senado em 2026. Pois é, o Ciro participou lá, né? Foi convidado para subir no palco durante ali alguns segundos, durante um show da Alcione em Fortaleza, e ela o chamou de meu senador. Aí, pouco tempo depois, alguns jornais começaram a falar sobre o assunto e o Cid Gomes, irmão do Ciro, foi ouvido pelo Globo e o Cid deu declarações surpreendentes, que inclusive, se for o caso, ele, Cid Gomes, abre mão da tentativa de reeleição, já que ele é senador e ele em 2026, caso queira continuar, precisa disputar. Ele disse que abre mão em prol do Ciro e deu outras declarações bem interessantes. Eu quero trazer para vocês aqui, trazer também reflexões, e eu até perguntei meus seguidores no Twitter o que eles acham dessa ideia de Ciro senador, e deu mais de 200 comentários. Eu separei alguns favoráveis, outros contrários, e tem a turma lá do Tanto Faz, né, vão trazer ali as opiniões deles. Então, antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, assistiu, gostou, like, não gostou, dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas que não conhecem esse trabalho, elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, vou deixar aqui o link de uma longa matéria do Globo que vai falar sobre Ciro, Cid. Eu vou dar uma resumida e trazer algumas reflexões. Diz lá que, conhecido como um político de posições firmes e afeito ao embate, o ex-candidato a presidente Ciro Gomes voltou ao Brasil há cerca de um mês, após uma temporada nos Estados Unidos, em silêncio e sem deixar claro o que planeja para o próprio futuro. Até aqui, ok. De fato, né, eu gravo esse vídeo aqui no dia 8, não se sabe ainda, né, qual vai ser o futuro de Ciro Gomes. Muitos aguardam a fala dele no Parlamento Europeu, que acontecerá no dia 12 de maio. Segundo a matéria, Ciro sinaliza aliados que não pretende concorrer de novo ao cargo em 2026 e, nos bastidores, tem sido aconselhado a se lançar ao Senado. Então aqui diz que ele não pretende concorrer de novo ao cargo de presidente, mas que nos bastidores já é aconselhado a se lançar ao Senado. E agora vejam aqui algo até de certa forma surpreendente. Seu irmão, vai dizer o Globo, Cid Gomes, senador eleito em 2018, defende a ideia publicamente e se compromete a abrir mão da reeleição para isso. Diz o Cid: da minha parte, o lugar sempre estará disponível para ele. Se ele quiser o Senado em 2026, terá meu apoio. Opa, isso aqui é muito importante, gente. Daqui a pouco eu explico por quê. Claro, continuou o Cid, que não tentaria a reeleição. Não faz sentido ter dois irmãos candidatos. Aqui vale lembrar que o Cid foi eleito com muita facilidade em 2018 e não teria dificuldades para ser reeleito em 2026 caso queira disputar novamente o Senado. Mas não faz sentido, né, ter dois irmãos disputando aqui no mesmo estado o mesmo cargo. Inclusive, parênteses aqui, um amigo meu do Ceará, aqui não é o que eu ouvi de um jornalista, de um blogueiro, não, aqui conversando com pessoas, tem vários amigos meus do Ceará que são, né, que estão ali atentos, digamos assim, aos bastidores, né, no mundo político, e um deles chegou a me dizer que não descarta, né, nem mesmo que Cid Gomes volte a disputar o governo do estado do Ceará. Lembrando que o Cid foi governador por 8 anos, elegeu o Camilo Santana, que era seu secretário, seu sucessor, que ficou também por 8 anos. Aí teve toda a polêmica em 2022, não quero nem entrar nesse detalhe, já falei disso aqui em vídeos anteriores. E aqui nesse caso, se acontecer Cid tentar o governo e o Ciro tentar o Senado, seria uma dobradinha, na minha opinião, do ponto de vista eleitoral, muito promissora e muito boa, e com grandes chances de ambos serem eleitos. Mas daqui a pouco eu trago a opinião de muitas pessoas aqui, a minha opinião é baseada do ponto de vista eleitoral. Mas destaca o Globo: os dois, contudo, não se falam desde o ano passado, de acordo com Cid. Eles brigaram durante a campanha porque o senador defendia uma aliança com o PT no Ceará, plano rechaçado pelo então postulante à presidência. De fato, isso aqui também não é segredo, né? Ciro e o Cid nesse momento estão, até onde se sabe, né, afastados, não se falam. Eu torço muito para que eles se acertem o quanto antes, voltem a se falar e, mais do que isso, né, a fazer política juntos, porque quando eles estão juntos, o Ceará ganha muito, como já ganhou muitas vezes. Ganha não só em termos de disputar a eleição, ganha no sentido de, um projeto que ajudou muito o Ceará e agora está aí na mão do PT para o governo do estado, e já tem muita gente insatisfeita com o Eumano Freitas, que foi eleito governador lá do Ceará. E o Ciro e o Cid separados é ruim para os dois. E mais do que isso, ruim para o povo do Ceará.
como vimos, eu acabei de dizer, nessas eleições em 2022. E teve uma outra fala do Cid, né, desta vez pelo site O Povo, que é do Ceará, né, que vai registrar isso, que diz o seguinte, bastante interessante também, hein? A relação pessoal, disse o Cid, eu não discuto em público. A minha admiração, o meu reconhecimento de que eu tenho a liderança do Ciro, o papel que ele teve, tem e terá de liderança para o Brasil. Você não enche a mão com 5 nomes de pessoas que sejam lideranças políticas e sejam verdadeiramente comprometidas com o futuro diferente do país, que o Ciro não possa estar, pontuou o Cid no dia 5 de maio após reunião do Consórcio Nordeste em Fortaleza e disse mais. No campo progressista, Ciro será sempre, enquanto tiver disposição, uma liderança a ser olhada, acompanhada e com papel importante a desempenhar. Bom, como eu disse, reforço, como eu torço para que eles se acertem o quanto antes, eu acho bom esse tipo de fala aqui vindo do Cid. Sobre o Ciro tentar o Senado, depois eu falo sobre isso pegando comentários lá nas minhas redes sociais. Voltando ao Globo, aliados apostam que Ciro Gomes dará início a uma nova fase, ao menos no primeiro momento, longe de trincheiras eleitorais dos confrontos políticos. Caso a previsão se confirme, será uma guinada. Desde 2018 até a eleição do ano passado, ele se dedicou a fazer duros ataques ao hoje presidente Lula e ao ex-mandatário Jair Bolsonaro. Então, independente do futuro político, se vai ou não disputar eleições, eu espero que o Ciro continue focando, dando centralidade na questão econômica. Ele tem feito sérias denúncias, não é de hoje, já de 2018 para cá. Quando a gente lê isso aqui, parece que o Ciro ficou 4 anos só criticando o Lula e criticando o Bolsonaro, quando na verdade a maior crítica que o Ciro faz é ao modelo, ao sistema que vem aí destruindo o Brasil, tanto na questão econômica assim como na questão política. Então o Ciro tem muito a colaborar nesse debate. E claro, eu acho que ele vai sim fazer algumas críticas ao governo Lula, que está errando, então se está errando, tem que criticar. Mas eventualmente, se tiver acerto a ser elogiado, o que custa elogiar? Não tem problema quanto a isso. Então, vamos ver como é que vai ser essa volta do Ciro e cá entre nós. Como o Cid disse muito bem, tem poucas pessoas no Brasil hoje com essa visão da mudança que nós precisamos fazer. E o Ciro, além de apontar o dedo para os problemas, ele também traz ali aquilo que ele estuda, observando o que deu certo lá fora, no próprio Brasil, e aponta então as soluções. Voltemos de novo aqui ao Globo, que vai dizer que na semana que vem Ciro vai ministrar uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Há uma expectativa na cúpula do PDT de que Ciro não vai repetir o tom agressivo. O político e seu partido também se afastaram após a disputa de 2022. No segundo turno, o PDT engrossou o palanque de Lula, enquanto Ciro se manteve distante do debate, embora tenha dito que acompanharia a posição adotada pela sigla. Diz mais que o PDT compõe a base do governo e está representado na esplanada com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Em sua primeira aparição pública neste ano, Ciro elogiou Lupe. Durante um evento em Fortaleza, no mês passado, ele afirmou que o correligionário está fazendo um furacão de coisas no ministério. Questionado sobre uma avaliação mais ampla do governo Lula, na ocasião ele silenciou. Eu assisti essa fala do Ciro e realmente ele elogiou a atuação do Lupe, que é digna de elogios mesmo. Lá atrás eu disse, olha, é um ministério muito complicado, mas o Lupe está tentando. E apesar das dificuldades, até de desautorizações públicas de outros ministros do governo Lula, o Lupe está tentando, está lutando, comprando algumas brigas com o sistema financeiro. E pessoas próximas não enxergam a possibilidade de Ciro se tornar um apoiador do governo. Concordo com essas pessoas, também não vejo isso, mas por outro lado, não acreditam que ele fará oposição contundente, como eu disse, a oposição responsável à esquerda, digamos assim, criticando o que tem que ser criticado, apontando ali eventuais soluções, como ele fez durante o governo Bolsonaro, criticava o que estava errado e falava, tem que fazer isso, tem que tributar lucro e dividendo, que é só Brasil e Estônia não tributa, enfim. Aí tá isso, se o governo Lula olhar e alguém quiser lá acatar as ideias do Ciro, as propostas dele e colocar em prática, ok, bom pro Brasil, bom pro país. O Ciro não é desse que torce pelo quanto pior, melhor. Ele já disse várias vezes, não pode torcer pro circo pegar fogo e rir da cara do palhaço, porque quem se prejudica somos nós, o palhaço somos nós. Então o Ciro, de alguma forma, vai tentar colaborar e quem critica da forma correta também colabora de alguma forma, claro, desde que o criticado observe aquilo ali e tente extrair algo de positivo. Aqui o André Figueiredo, que é presidente nesse momento do PDT, já que o Lupe está no ministério, disse: ele, o Ciro, tem sido comedido, não tem feito nenhum comentário sobre o governo estadual ou federal. Está em uma fase de análise. O governo ainda está começando, são 4 meses apenas. E aqui vai dizer também que na semana passada o Ciro compareceu ao show da Cione, como eu disse no começo,
E lá a artista convidou para o palco e o chamou de meu senador. Ele evitou falar sobre política mais uma vez e apenas parabenizou a cantora pelos anos de carreira. E o André Figueiredo, aqui a matéria colocou meio fora de ordem, disse mais, disse que em 2018 o Ciro havia saído de um processo eleitoral em que foi o terceiro colocado com votação muito expressiva. Ele já tinha colocado que seria mais uma vez candidato a presidente, agora ele tem colocado que não é candidato. Pode mudar de ideia? Claro que pode, mas o André Figueiredo chega a dizer aqui que o Ciro poderia ser útil no papel de orientador do partido, caso não queira mesmo disputar as eleições. E cá entre nós, pessoal, é muito pesado se toma eleição lutando contra o sistema, como fez o Ciro em 2018, 2022, então o desgaste pessoal é imenso. Se o Ciro não quiser mais disputar eleições, é um direito que ele tem, mas duvido que o Ciro ficará ausente do debate político e de todo jeito continuará ajudando de alguma forma. Mas sobre a questão de disputar aí o futuro, a Deus pertence. E aqui vai falar sobre o evento que o Ciro comparecerá em Lisboa, que é organizado pelo eurodeputado português Francisco Guerreiro, que disse inclusive que depois de 100 dias de mandato de Lula, as propostas de Ciro se mantêm atuais. A ideia é que a exposição foque nas propostas econômicas do ex-governador em comparação às do governo petista. Se for nessa linha, eu acho que vai ser muito interessante. E eu fecho aqui repetindo uma fala do Cid, que está também repetida lá na matéria do Globo. Da minha parte, o lugar dele, Ciro, estará sempre disponível. Se ele quiser o Senado em 2026, terá o meu apoio. Isso aqui não é pouca coisa. Eu decidi perguntar no meu Twitter o que o pessoal achava disso e eu separei aqui algumas respostas, algumas opiniões a favor, contra e tanto faz. E vamos separar aqui então, começar por comentários a favor. Lá o perfil chamado Saudades do Ciro Gomes disse: acho que é o perfil dele. No Senado deveriam estar as cabeças brilhantes da nação. O professor Fernando disse: penso que é importante colocarmos um político nacional desenvolvimentista do peso de Ciro Gomes no Senado Federal. Vamos pegar aqui agora dois comentários contrários. Disse: Cirão do Cerrado aqui falou o seguinte: não, Ciro tem centenas de declarações decepcionado com o Congresso, confessando inclusive seu desgosto com o mandato legislativo. É melhor continuar na vida privada, familiar e, quem sabe, voltar a conversar com o Brasil e militância em eventos livres. Aqui é bom lembrar também que o Ciro não gostou de fato da participação dele como deputado federal, mas o Ciro tinha sido, já no começo da sua carreira política, deputado estadual. Ele até conta que quando ele chegou ele era praticamente o único da oposição. Depois ele foi reeleito deputado estadual e foi líder do governo Tasso Gereissati. Então o Ciro teve lá na Assembleia Legislativa do Ceará as duas experiências, oposição e situação, e não viu o Ciro queixando disso, mas de fato ele se queixa bastante de como que a coisa funciona na Câmara dos Deputados, tanto que o Ciro nem quis tentar uma reeleição como deputado federal. E no Senado também a gente percebe que é um ambiente diferente, enfim, não tem aquela bagunça dos 513. Então no Senado talvez o Ciro se sentiria melhor do que se sentiu como deputado federal. Vamos pegar aqui, a Jane Lopes. Vejo o Ciro Gomes como presidenciável em 2026. Ele possui experiência, muito bem sucedida. Não temos ninguém disponível mais apto que Ciro Gomes. Ela coloca hashtag Ciro Presidente 2026. Vou pegar aqui mais um, Fred Quadros. Eu ainda prefiro ele candidato a presidente. O Brasil o aguarda. A Júlia Souami, eu acho que fala assim mesmo. A Júlia é uma querida, está sempre comentando lá. Prefiro o presidente, William. Eu realmente acredito que o Ciro é a solução para unir e salvar o Brasil. Vamos pegar aqui um comentário, tanto faz. A Vanessa diz: eu preferia como presidente da República, mas sem dúvidas que como senador seria muito bom também. Então, para a Vanessa, ela quer ver o Ciro aí candidato e, se possível, eleito. Guilherme Martins, ele aguentaria? Vejo o Ciro como homem do executivo. Tinha que ser presidente, mas se ele quiser, teria meu apoio. Quem sabe pode ser uma boa estratégia. Então é isso, pessoal. Teve mais de 200 comentários. Tem gente a favor, contra, tanto faz. Muitos querem um Ciro atuante, seja como senador, governador ou presidente. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, porque ela é muito, mas muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.